Então, essa gravação aqui fica para o meu computador, depois eu mando para o pessoal que bota no YouTube. Então, a gente delimitou a cavidade oral e vamos falar sobre o teto da cavidade oral, que é o palato. O palato ele é formado por uma parte óssea, que corresponde aos 2/3 anteriores, e uma parte muscular, que é o seu terço posterior. A parte óssea do palato é formada pela lâmina perpendicular da maxila e pelos 2 ossos palatinos. E a musculatura, a musculatura que forma o palato é principalmente originária do músculo palato grosso e do músculo palato faríngeo. Esses elementos, essas estruturas em conjunto formam o palato. E se vocês observarem, essa região ela é coberta por uma mucosa que é bem facilmente vista na cavidade oral, e na parte mais anterior dessa mucosa existem algumas elevações, algumas pregas, que são elevações nessa mucosa do palato, que são chamadas de pregas transversas do palato. E uma elevação bem no plano mediano, perto dos dentes incisivos, e por isso essa elevação é chamada de papila incisiva. Então, esses pregueamentos da mucosa do palato, em sua parte anterior e sua porção anterior, elas teriam como função facilitar, auxiliar no processo da mastigação. E se vocês observam, por baixo da mucosa do palato existe uma grande quantidade de glândulas salivares, que são as glândulas palatinas. Existem 2 tipos de glândulas salivares, pessoal, a gente vai ver isso melhor depois. As glândulas salivares maiores ou principais, que são a parótida, submandibular e sublingual, responsáveis pela produção de mais de 90% da saliva, e as glândulas salivares menores, que produzem até 10% da saliva. E grande parte dessas glândulas salivares menores fica no palato, como vocês estão observando. E é justamente nessa região abaixo da mucosa do palato que ficam localizados os nervos, os vasos que irrigam essa região. E aqui vocês observam a parte muscular do palato, ela é formada por 2 arcos a cada lado, o arco palato-glosso mais anterior, o arco palato-faríngeo mais posterior, e entre os dois, a fossa tonsilar. Fossa tonsilar é essa que abriga a tonsila palatina, que vocês observam aqui. Vulgarmente, que muitos consideram, denominam de amígdala palatina, ou só amígdala. Mas o termo correto dessa estrutura é a tonsila palatina, que atua na proteção contra infecções locais, contra bactérias e micro-organismos locais. E bem no centro do palato mole, nós observamos uma projeção, fica localizada no plano mediano, que é a úvula palatina. Úvula essa, que é eminentemente formada por musculatura, é uma estrutura bem móvel e que durante o processo da deglutição, ela faria um movimento de báscula e dificultaria a passagem do bolo alimentar de forma retrógrada para a cavidade nasal, protegendo essa região de um refluxo alimentar pela região nasal. Então, a úvula, que vulgarmente é também conhecida como campainha, vocês já devem ter ouvido esse termo. Então, o palato, ele é uma região importante para a mastigação, é uma região importante para a deglutição e também atua na fonação. Ele é uma região que é importante para a ressonância da palavra, da articulação da palavra. Problemas no palato são bastante deletérios para a fonação do indivíduo, como nós vamos observar. E nós só nos damos conta da importância dessas estruturas quando nós temos algum problema, alguma patologia nelas. E na região do palato, a anomalia congênita, um dos problemas mais comuns, mais frequentes e mais deletérios, é a chamada fenda palatina, que pode ser associada ou não com má formação labial, como vocês observam aqui. Malformações labiais essas que são chamadas ou são denominadas de lábio leporino, ou lábio de lobo.
E vocês podem observar que essas malformações faciais, labiais, elas podem ser menos intensas ou mais intensas. E da mesma forma, a falha no palato, a ausência de fusão no palato, que o palato durante o processo embrionário, ele se fusiona. As duas metades, as metades do palato se fusionam na linha média. Então, lá, a fenda palatina é uma ausência, uma impossibilidade da ocorrência dessa fusão. Então, essa anomalia, ela causa graves problemas para o recém-nascido, problemas de deglutição, problemas para amamentação, o neném ele começa a mamar e o leite sai pela cavidade nasal, e mesmo depois da correção, que é feita ainda nos primeiros anos de vida, o paciente ele pode desenvolver sérios problemas de fonação, sem contar os problemas referentes ao aspecto estético do lábio por conta dessa anomalia. Então, ele vai ter que fazer cirurgia plástica, uma cirurgia reconstrutora do palato. Então, isso é para vocês observarem como que essa região ela é de grande importância. Só para vocês terem uma ideia de como essa cirurgia ela é importante, se o paciente for bem reabilitado, bem conduzido, ele leva a vida normal e sem quase nenhuma sequela. Recentemente, um dos ganhadores do Oscar com o papel do Coringa, o Joaquim Fênix, é um paciente que teve lábio leporino e fenda palatina. E se vocês observarem, a dicção dele é perfeita, mas se vocês notarem, ele tem uma pequena cicatriz no lábio superior referente a essa condição. Então, é uma condição tratável, mas que precisa de um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar no futuro. Muito bem, aqui alguns exemplos desse lábio leporino. Aqui é um caso extremamente grave, uma fenda palatina quase que completa na criança e uma fenda palatina mais discreta, num caso de um paciente que não tinha lábio leporino. Isso também pode acontecer. Você pode ter a fenda palatina sem o lábio leporino ou pode ter essa malformação extremamente grave, como nós estamos mostrando aqui. Isso é um espectro e que vai variar de acordo com de caso a caso. Muito bem. As arcadas dentárias que perfazem os limites, o limite anterolateral da cavidade oral. Nós temos, ao nascimento, a dentição decídua ou a dentição da infância, que é composta por 20 dentes, e durante o desenvolvimento essa dentição ela é substituída pela dentição definitiva, que é composta por 32 dentes. Isso vocês sabem bem. Em cada arcada dentária nós temos 16 dentes na arcada dentária superior, 16 dentes na arcada dentária inferior, perfazendo 32 dentes. Então, se vocês observarem aqui as arcadas dentárias, em cada arcada dentária nós temos 4 dentes incisivos, que são os mais anteriores. São dentes mais... O dente, vocês sabem, eles têm uma coroa e uma raiz. A coroa do dente incisivo ela é menor, mais retificada. Em cada arcada dentária, nós temos 2 dentes caninos, que a característica deles é a coroa pontiaguda. Em determinados animais, por exemplo, os felinos, eles são muito evidentes. E, como tem muito filme, a gente pode falar, são os dentes que são proeminentes nos vampiros. Então, o que mais tem aí é filme de vampiro, é Drácula, Crepúsculo, ou aquele desenho animado, que me fugiu o nome agora, também dos vampiros. Então, os vampiros, eles têm esses caninos bem avantajados. Em cada arcada dentária ainda nós temos 2 dentes pré-molares, já com raízes e coroas mais proeminentes, e 3 dentes molares com raízes robustas, múltiplas, com coroas bem maiores do que os outros dentes. Então, em cada arcada dentária, 4 incisivos, 2 caninos, 4 pré-molares, 2 a cada lado, 3 molares a cada lado, perfazendo 6 molares. 6 molares, 4 pré-molares, 2 caninos, 4 incisivos, 16 dentes por arcada. E essas estruturas, os dentes, obviamente, a função mais importante deles, a função primordial deles, é a trituração dos alimentos.
Eles trituram os alimentos, são fundamentais, portanto, no processo da mastigação. Então, aqui nós estamos vendo a coroa, a raiz, que pode ser a anatomia da coroa, a anatomia da raiz, ela vai variar muito de dente para dente. Tá? Aqui vocês estão vendo a anatomia de um canino e aqui a anatomia de um dente molar. Vejam como o dente molar tem raízes múltiplas, coroas grandes, robustas, os caninos são menores. Então, são diferenças específicas. Aqui vocês estão vendo a coroa é revestida por uma substância chamada esmalte, por dentro do esmalte fica localizada a dentina e essa cavidade da coroa é a chamada polpa dentária, por onde chegam os vasos e os nervos dessas estruturas. Então, é uma anatomia que, para nós precisamos apenas ter uma visão geral, mas para o profissional da odontologia, eles têm um estudo pormenorizado dessa região, dessa anatomia. Muito bem. O assoalho da boca, como nós falamos, o principal constituinte desse assoalho é a língua. Então, aqui vocês observam a cavidade oral aberta, nós observamos a língua. A língua é um órgão eminentemente formado por musculatura. Ela é principalmente formada por músculo recoberto por uma mucosa e com uma grande quantidade, por um grande número de estruturas especializadas que são as papilas gustatórias. Então, a língua ela é um órgão muscular e que apresenta essas papilas gustatórias que a gente vai falar mais adiante. Então, a língua ela tem diversas funções. Ela atua no processo da gustação, diretamente envolvido aí, ou diretamente por conta da presença desses receptores, que são as papilas gustatórias. A língua é importante no processo da mastigação, no processo da deglutição e no processo da articulação da palavra. Deglutição, gustação, mastigação e articulação da palavra. Então, a língua ela tem múltiplas funções, como vocês podem observar. E essa estrutura ela apresenta duas partes. A parte oral, que é essa que nós estamos vendo aqui, e a parte faríngea, que ela é melhor vista, ela só é vista, deixa eu pegar um outro slide aqui para a gente não... Aqui está melhor. Tá, a língua, depois eu vou voltar para aquele slide. A língua ela tem uma parte oral, que vocês observam aqui, que é aquela parte que nós observamos no autoexame da boca, por exemplo, ou na ectoscopia de algum paciente que nós formos examinar. E aqui vocês estão vendo a parte faríngea da língua. Então, parte oral e parte faríngea da língua. A parte oral da língua ela é separada da parte faríngea por um sulco, não sei se vocês conseguem ver aqui, é um sulco relativamente fácil de ser delimitado no indivíduo vivo, na peça anatômica. É um sulco que tem a forma de uma letra V invertida. Esse sulco é chamado de sulco terminal. Ele separa a parte oral da parte faríngea da língua. A parte oral ela corresponde aos 2/3 anteriores da língua. A parte faríngea corresponde ao terço posterior da língua. Esse sulco, que é o sulco terminal, em forma de V, separa, então, essas duas porções da língua. E no ápice desse sulco terminal, não sei se vocês conseguem ver aqui, existe um orifício. E esse orifício é o chamado forame cego da língua. Forame cego da língua. Esse forame cego é um resquício embrionário da origem embrionária do ducto, da origem da glândula tireoide. Então, o sulco terminal, o forame cego da língua, é um resquício embrionário da origem da glândula tireoide. A gente vai voltar a falar nisso. Anteriormente ao sulco terminal, e que são facilmente vistas, nós observamos uma série de estruturas que são as chamadas papilas valadas ou circunvaladas, de 8 a 12 papilas localizadas adiante do sulco terminal. Aqui a gente está vendo essas papilas no maior aumento. Essas papilas gustatórias, que estão dispostas por toda a língua, elas são responsáveis pelo sentido da gustação.
E as únicas dessas papilas que são vistas macroscopicamente são as papilas valadas ou circunvaladas. E elas recebem esse nome porque elas têm um aspecto similar a de um válon. Não sei se vocês já ouviram esse termo válon, mas se vocês virem, observarem qualquer filme da época medieval, da Idade Média, os castelos da Idade Média, eles tinham um fosso localizado ao redor do castelo, cheio de água, para dificultar o acesso dos inimigos. E as papilas, esse fosso, ele era chamado de válon. Por isso, essas papilas que realmente têm esse fosso, entre aspas, aqui, no meio delas, elas são chamadas de papilas valadas ou circunvaladas em referência a esses castelos medievais. Na cultura inútil à parte, nós vamos voltar aqui à descrição da anatomia da língua. Então, a parte oral da língua, que é a parte oral que nós observamos no autoexame ou na ectoscopia, ela tem várias partes, várias regiões. A língua tem várias porções. Ela tem um ápice, que é essa pontinha da língua que vocês estão observando, as bordas da língua, nessas regiões laterais, o dorso da língua, que corresponde à maior parte do órgão, e a raiz da língua, que fica fixa, que fica presa ao assoalho da boca. Então, a língua ela tem um ápice, bordas, dorso e raiz. E a raiz da língua é a região que a fixa ao assoalho da boca, que é o que justamente nós observamos aqui. A língua eminentemente formada por musculatura. Aqui vocês estão vendo que a língua é formada principalmente por musculatura, e essa parte muscular que fixa a língua ao assoalho da boca, essa parte da raiz da língua, é chamada de septo da língua, fixando a língua ao assoalho da boca. A língua ela mantém íntima relação com o assoalho da boca. O assoalho da boca é principalmente formado pelos músculos supraioides que vocês já estudaram, com destaque aqui para o músculo miloioide. O músculo miloioide e o músculo genioide são os dois músculos mais importantes aí, formadores do assoalho da boca, com destaque para o músculo miloioide. Então, a língua ela tem vários músculos que são os músculos intrínsecos. Os principais desses músculos são os músculos longitudinais, os músculos transversos e os músculos verticais. Então, a língua ela tem músculos longitudinais, superior, inferior, transversos e verticais. Então, é um grupamento muscular que age em conjunto, permitindo que a língua exerça as suas funções que nós destacamos anteriormente. Isso aqui é um corte sagital de um crânio, mostrando o palato, mostrando aqui a mandíbula, mostrando a língua, o assoalho da boca, a cavidade nasal e aqui o sistema nervoso central, o encéfalo. Então, desses músculos extrínsecos que estão, esses músculos que eu acabei de descrever, são os músculos intrínsecos, que estão em íntimo contato ou fazem parte da língua. Mas existem alguns outros músculos que favorecem ou facilitam essa musculatura, essa movimentação da língua. São os músculos extrínsecos, como o estiloglosso, palatoglosso, condroglosso, genioglosso e ioglosso. Não, a gente não precisa visualizar ou saber onde cada um desses músculos fica. É detalhe demais para a gente, nós não temos essa necessidade, mas é importante que vocês saibam que a língua tem músculos intrínsecos e músculos extrínsecos. E desses músculos extrínsecos aqui, destaque para o ioglosso e genioglosso. O ioglosso aqui e o genioglosso aqui são os músculos mais importantes. As papilas a gente falou, essas papilas gustatórias. Lembrar sempre que as papilas valadas elas são de grande importância por separarem a parte oral da parte faríngea da língua. Isso é um detalhe importante, as papilas valadas. A parte faríngea da língua, aqui a gente está vendo bem aquilo que a gente comentou,
o sulco terminal, o forame cego, as papilas valadas, facilmente vistas sob o ponto de vista macroscópico, e vocês observam que a parte faríngea da língua ela é toda rugosa, toda trabeculada, diferente da parte oral. E isso acontece porque a parte faríngea da língua ela apresenta, ou nela fica situada a chamada tonsila lingual, um agregado de tecido linfático que se localiza por toda a extensão desse terço posterior da língua, que é a porção faríngea. Então, essa região da língua é chamada de tonsila lingual, fica na parte faríngea da língua. Além disso, a língua, essa parte faríngea da língua, ela se fixa a epiglote. Aqui vocês estão vendo a epiglote, uma parte da laringe que nós estudamos na semana passada com o professor Afonso. A parte faríngea da língua, ela está unida à epiglote através de pregas ligamentares, que são as pregas glossoepiglóticas. Glosso é o prefixo utilizado para a língua. Então, nós temos a prega glossoepiglótica mediana e as duas pregas glossoepiglóticas laterais. Prega glossoepiglótica mediana, pregas glossoepiglóticas laterais, elas unem a parte faríngea da língua à epiglote. Entre a prega glossoepiglótica mediana e as pregas glossoepiglóticas laterais, ficam localizados duas pequenas cavidades, dois pequenos recessos, que são as chamadas valéculas epiglóticas. Então, todos esses elementos são facilmente identificados na peça, facilmente identificados na prática, e quando vocês estiverem em aula prática, vocês vão observá-los. Parte faríngea da língua com a tonsila, prega glossoepiglótica mediana, prega glossoepiglótica lateral, valéculas epiglóticas. E o forame cego, a gente já comentou, ele é um resquício embrionário. A glândula tireoide, ela se origina do assoalho da faringe primitiva. E durante o desenvolvimento, ela migra até a região cervical anterior. Então, esse forame cego é um resquício embrionário desse desenvolvimento. E isso acaba sendo muito importante porque existem algumas anomalias na migração da glândula tireoide. Então, por exemplo, você pode ter indivíduos onde a glândula tireoide, isso é raro, tá, pessoal? Mas você pode ter indivíduos onde a glândula tireoide não migrou, não se deslocou até o pescoço. E ela fica situada na sua origem primitiva, ali no assoalho da faringe, na região da parte faríngea da língua. A isso nós chamamos de tireoide lingual. E essa tireoide lingual, ela é uma malformação, ela é irregular, lobulada, fica na linha média, na base da língua, tem um aspecto de bola de golfe e é caracterizado por um tecido ectópico, às vezes até confundido com tumor, na região do forame cego da língua. É hiperdenso nos exames de imagem. E aqui um detalhe importante: sempre que vocês tiverem um paciente com queixa de disfagia, dificuldade de deglutição, e que ao exame clínico vocês identifiquem uma massa na linha média perto da parte faríngea da língua, vocês têm que obrigatoriamente lembrar no diagnóstico diferencial de vocês de uma tireoide lingual. Porque caso esse tumor seja removido, o paciente vai lidar ou vai desenvolver um hipotireoidismo. Agora, uma coisa é você remover a massa com o paciente sabendo que aquilo ali é uma tireoide lingual e que se ele remover, vai desenvolver um hipotireoidismo. É o paciente que tem dor, que não consegue deglutir, que tem dificuldade. Ele vai optar ou não pela remoção dessa e conviver com uma reposição crônica de hormônio tireoidiano. Outra coisa é você remover e o paciente desenvolver um hipotireoidismo de surpresa, entre aspas, no pós-operatório. Isso que pode causar problemas legais no futuro. Então, muito cuidado com essas massas no plano mediano, ali perto do forame cego da língua, podem ser, tem que entrar no seu diagnóstico diferencial a possibilidade de ser uma tireoide lingual,
Olha aqui nessa tomografia, a sua massa que fica lá, a tireoide lingual, a tireoide ectópica, localizada na parte faríngea da língua. Então, cuidado para vocês não serem pegos de surpresa no futuro aí e removerem inadvertidamente uma massa dessa, e no caso ela seria uma tireoide lingual. Muito bem. O assoalho da boca, a língua, como a gente já falou, a raiz da língua, ela é fixa no assoalho da boca. E uma das principais estruturas que fixa a língua ao assoalho da boca é o freio da língua que vocês observam aqui. O freio da língua é uma dobra mucosa que une a raiz da língua ao assoalho da boca. Esse freio da língua, ele acaba tendo importância no processo da dicção, da articulação da palavra. Se o indivíduo tem esse freio curto, ele vai ter dificuldade em articular algumas letras, algumas palavras. E aqui ainda no assoalho da boca, ao lado do freio da língua, nós temos a papila sublingual, as papilas sublinguais e a carúncula sublingual, que nós vamos mostrar mais adiante qual a finalidade, qual a função delas. Mas aqui lembrar que o freio da língua é uma estrutura de grande importância para a fixação da língua e para a articulação da palavra. Há glândulas, como a gente falou, existem diversas glândulas salivares. Já que a gente está falando de língua, nós temos que já falar aqui da glândula sublingual. A glândula sublingual, ela fica localizada justamente nessa região aqui, lateral ao freio da língua, embaixo da submucosa. São duas pequenas glândulas que ficam localizadas no assoalho da boca. Então, a glândula sublingual, aqui vocês observam ela, é uma das glândulas salivares maiores que nós comentamos. Então, aqui vocês estão vendo a glândula parótida, a glândula sublingual e a glândula submandibular, que são as glândulas salivares principais. Essa glândula sublingual, ela pode sofrer uma obstrução no seu ducto e uma dilatação. Essa dilatação da glândula sublingual forma um entumecimento, uma massa que é chamada de rânula. Então, as rânulas são essas massas císticas das glândulas sublinguais que ficam localizadas aqui, observem, laterais ao freio da língua. Então, quando vocês ouvirem rânula, o termo rânula, nós estamos nos referindo a essas massas da glândula sublingual. Aqui numa tomografia mostrando a imagem da rânula, e isso aqui pode ser necessária a realização de uma intervenção cirúrgica. Então, eu optei por mostrar logo a glândula sublingual junto com a língua e não junto com o resto das glândulas salivares, por conta da presença dela, da topografia dela com o órgão. A língua é um órgão extremamente bem vascularizado. E a principal artéria que irriga a língua é a artéria lingual, que vocês estão vendo aqui. Ela é ramo da artéria carótida externa. Vocês lembram que a artéria carótida comum se divide em carótida externa e carótida interna. E a carótida externa, ela, logo na sua origem, dá origem à artéria tireoideia superior, e o segundo ramo da artéria carótida externa é a artéria lingual. É uma artéria profunda, é uma artéria difícil de ser dissecada, identificada, mas é uma artéria calibrosa, como vocês observam aqui. Ela atravessa o músculo hioglosso e se divide para irrigar toda a musculatura, todo o assoalho da boca. E o ramo principal dessa artéria lingual é a artéria profunda da língua que vocês estão observando aqui. É o ramo mais calibroso da artéria lingual, é o ramo que vai irrigar grande parte do órgão em questão. Mas essa artéria, a artéria lingual, irriga os músculos extrínsecos da língua, irriga os músculos do assoalho da boca, irriga também a glândula sublingual, como vocês estão vendo. E de grande importância anatômica é a relação que essa artéria mantém com o músculo hioglosso, que vocês estão observando aqui. E aqui nesse slide, só bota a artéria lingual, o músculo hioglosso foi seccionado e ela aqui está se dirigindo para a artéria, para a irrigação da língua. As veias que drenam a língua têm o mesmo nome, são as veias linguais, e drenam para a jugular interna.
Os linfonodos da língua, então aqui no pescoço a gente tem uma cadeia importante de linfonodos. E a língua, como vocês observam aqui, ela drena principalmente para linfonodos submentonianos, submandibulares e linfonodos localizados ao longo do feixe vasculonervoso do pescoço, do feixe carotídeo. Então, os principais sítios de drenagem linfática da língua, linfonodos submentoniano, perdão, submandibular e ao longo do feixe vasculonervoso carotídeo. Portanto, se você tiver um aumento de um linfonodo, por exemplo, submandibular ou submentoniano, no seu diagnóstico diferencial, você tem que colocar obrigatoriamente algum processo tumoral ou inflamatório da língua. Se você tem uma lesão maligna da língua, esses linfonodos aqui eles podem aumentar por conta de metástases. A língua ela é bem inervada, mas o principal nervo, ela tem inervação de 4 nervos cranianos, geralmente vocês viram isso no semestre passado, mas o nervo mais importante da língua é o nervo hipoglosso, 12º par craniano, nervo que vai ser responsável pela inervação da musculatura da língua, ele que vai inervar toda a musculatura lingual. Mas além do nervo hipoglosso, que é o 12º par responsável pela inervação motora, o trigêmeo, o facial e o glossofaríngeo também são responsáveis pela inervação sensitiva da língua. Então, isso a gente já viu no semestre passado, mas o glossofaríngeo é responsável pela sensibilidade geral e gustativa do terço posterior, o trigêmeo pela inervação geral dos 2 terços anteriores da língua, e o facial pela inervação gustativa da região anterior da língua. E o hipoglosso, que a gente falou, inervação motora. Então, a língua ela é um órgão extremamente bem inervado, com uma inervação abundante. E é uma região que é sede de muitas patologias. E os grandes vilões das patologias linguais, dos tumores linguais, são o fumo e o etilismo, o tabagismo e o etilismo. Então, o tabagismo e o etilismo são as principais causas das lesões malignas da língua, que a gente está vendo aqui 2 exemplos, aqui uma tomografia mostrando um tumor mais avançado. Então, são tumores extremamente graves, tumores que se disseminam localmente e precisam ser tratados. O istmo das fauces, que a gente já comentou, essa abertura que comunica a cavidade oral com a orofaringe, é delimitado pelo arco palatoglosso a cada lado, que vocês observam, e a úvula. Então, os arcos palatoglossos e a úvula delimitam aqui o istmo das fauces, que acaba sendo uma região de comunicação entre a cavidade oral e a faringe. No istmo das fauces, então, a principal estrutura, já não do istmo das fauces propriamente dito, mas já seria da orofaringe, mas a gente já pode falar nela, é a tonsila faríngea. A tonsila faríngea ela fica localizada na fossa tonsilar, é uma das diversas tonsilas que ficam na cabeça e pescoço. Aqui nós estamos vendo a tonsila, tonsila palatina, perdão, pessoal, falei tonsila faríngea, desculpem, tá? Tonsila palatina, que fica aqui na fossa tonsilar. Eu confundi porque eu olhei aqui com a tonsila faríngea, vulgarmente chamada de adenoide, quando está aumentada, que fica na nasofaringe. Então, não confundam, como eu confundi, a tonsila palatina com a tonsila faríngea. Perdão pela minha falha. Então, a tonsila palatina ela fica localizada na fossa tonsilar e é uma região que é uma estrutura que frequentemente ela se hipertrofia, se inflama, levando a processos infecciosos que são as amidalites. Como aqui nós estamos observando, uma tonsila palatina infectada, uma amidalite clássica com esses focos infecciosos. Então, a partir de hoje, o aluno de primeiro ano já faz esse diagnóstico na ectoscopia. Esse é o aspecto clássico de uma amidalite, que tem que ser tratada com antibiótico, senão ela pode evoluir com abscessos e problemas mais sérios. Então, as amígdalas, elas protegem a cavidade oral, protegem nosso organismo contra infecções, mas elas com muita frequência são sedes de processos infecciosos inflamatórios.
E se isso não for tratado, eles podem evoluir para abscesso. Aqui nessa tomografia, num corte frontal e num corte sagital, vocês estão vendo uma amidalite que evoluiu para um abscesso amidaliano. Então, se essas amidalites não forem tratadas, elas podem evoluir para abscessos, que são extremamente graves, o paciente precisa internar e drenar. Então, a amidalite ela tem que ser tratada para evitar esse tipo de desfecho que nós estamos observando aqui. Muito bem. A faringe, aqui é rapidinho para a gente terminar a primeira aula e tirar as nossas dúvidas antes da gente ir para esôfago e estômago. Então, a faringe ela é um tubo eminentemente muscular que se estende do crânio até a região cervical. E ela é dividida em 3 partes: nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. A nasofaringe é também chamada de rinofaringe, a laringofaringe é também chamada de hipofaringe. A nasofaringe ela se estende da coana nasal até a úvula. A nasofaringe se estende da coana nasal até a úvula. A orofaringe se estende da úvula até a epiglote. E a laringofaringe da epiglote, que é uma cartilagem da laringe, até a cartilagem cricoide. Então, esses limites que vocês têm que guardar para não terem confusão na hora de estudar a faringe. Coana, úvula, epiglote e cartilagem cricoide. São os limites aqui da nasofaringe, orofaringe, laringofaringe. É o que a gente está vendo aqui: a nasofaringe em amarelo, a orofaringe em verde, a laringofaringe em azul. A nasofaringe ela geralmente é estudada com cavidade nasal, a orofaringe com cavidade bucal, que foi o que a gente falou, que a gente mostrou, os arcos palatoglosso, palatofaringe, a tonsila palatina, e a laringofaringe estudada junto com a laringe. Isso facilita muito o nosso trabalho. Aqui vocês estão vendo a faringe aberta, não sei se vocês estão entendendo esse esquema, é uma visão posterior da faringe, nós temos um corte sagital na faringe, abrindo esse tubo muscular. Aqui nós estamos vendo o septo nasal e a cavidade nasal com as conchas nasais, aqui a úvula, aqui a cartilagem epiglote, aqui a cartilagem cricoide. Então, essa região é a nasofaringe, aqui vocês estão vendo o istmo das fauces com a orofaringe e a laringofaringe. O que eu queria mostrar para vocês aqui na laringofaringe é que, ao lado da cartilagem epiglote, existem 2 recessos que parecem 2 corredores por onde o alimento ele transita durante o processo da deglutição. Esses corredores, esses recessos, são os recessos piriformes, essas aberturas, essas depressões, melhor dizendo, que vocês estão vendo aqui. São os recessos piriformes por onde o bolo alimentar passa até o esôfago. E esse desenho esquemático ele nos mostra que justamente na faringe o bolo alimentar em marrom e o ar inspirado em preto eles se cruzam justamente aqui na região da laringofaringe. Existe esse cruzamento onde o ar entra na laringe e o alimento se dirige para o esôfago. Então, essa região aqui é uma região principalmente da oro e da porção proximal da laringofaringe, onde existe esse cruzamento entre o ar e o alimento. A faringe é um tubo muscular, como nós comentamos, ele é formado principalmente por musculatura e os músculos principais da faringe são músculos de formato circular, são os músculos constrictores, constrictor superior, constrictor médio e o constrictor inferior da faringe, que apresenta uma porção chamada de cricofaríngeo. Alguns autores consideram que o cricofaríngeo seria um músculo à parte, seria um outro músculo e não uma dependência do constrictor inferior da faringe. Nós não vamos entrar nesse mérito, mas vocês têm que observar que os músculos a cada lado da faringe, eles se fixam na chamada RAF mediana da faringe, ou RAF da faringe. Esses músculos se inserem nessa RAF. Esses músculos são importantes para a sustentação da faringe e para a contração do bolo alimentar. Então, aqui vocês estão vendo
Outros músculos que também fazem parte da faringe são o estilo faríngeo, que eu não comentei, mas a gente observa aqui o estilo faríngeo, o palato faríngeo, que fica por baixo do constrictor superior e médio. Então, além dos músculos constrictores, nós temos o estilo faríngeo, facilmente visto aqui, e o palato faríngeo, localizado abaixo dos constrictores. Então, aqui a gente está vendo o estilo faríngeo em amarelo, o constrictor superior em verde, o constrictor médio em laranja e o constrictor inferior em azul. E aqui o palato faríngeo, para eu ver o palato faríngeo, eu preciso rebater aqui o constrictor superior e médio para observá-lo, ele fica localizado no plano mediano. Então, esses músculos são importantes para fixação e para... Eles elevam a laringe também, eles encurtam a faringe, eles atuam durante a deglutição e a fala, basicamente. Os principais vasos que irrigam a faringe são originários também do sistema carotídeo, principalmente da carótida externa. Então, as principais artérias que irrigam a faringe, elas são ramos da tireoideia superior e da tireoideia inferior, que é ramo do sistema subclávio. Então, a artéria tireoideia superior e tireoideia inferior vão ajudar na irrigação da faringe, e a própria artéria faringeia ascendente, que é ramo direto da carótida externa. Então, são artérias fundamentais para essa irrigação da faringe. Agora, esse detalhe aqui, observem, quando nós observamos aqui a faringe, o constrictor inferior e o crico faringeu, entre esses dois músculos existe uma pequena falha, se é que a gente pode chamar isso de falha, uma depressão, que tem um formato triangular. Esse trígono é chamado de trígono de Killian, e alguns autores admitem ou teorizam que esse trígono de Killian, essa região da faringe, seria um ponto frágil da faringe, permitindo a herniação da mucosa por essa região. E a faringe ela pode ser sede dessas herniações, que são os divertículos de faringe. E o divertículo mais comum é justamente o divertículo que ocorre entre o constrictor inferior e o crico faringeu. É justamente nesse trígono de Killian. Esse divertículo é chamado de divertículo de Zenker e é uma condição que acaba, aqui vocês estão observando o divertículo de Zenker, ele acaba levando a diversos sintomas ao paciente, mas um dos principais sintomas que o divertículo de Zenker, esses divertículos faringianos, desenvolvem é a halitose. Então, paciente que desenvolve halitose, que não melhora, apesar de uma higiene bucal adequada, vocês devem colocar no diagnóstico diferencial de vocês, devem pensar nesse divertículo de Zenker. O paciente pode ter dor, pode ter dificuldade de deglutição, infecções, diversos outros sintomas, mas o principal, o que chama mais atenção, é a halitose. A vascularização a gente já falou. E o processo da deglutição, como vocês observam, é um processo extremamente complexo, onde várias regiões que nós comentamos estão envolvidas. Regiões da cavidade oral, como a língua, como o palato, regiões da orofaringe, da hipofaringe. Então, é um processo extremamente complexo. Aqui vocês estão vendo a passagem do bolo alimentar para os recessos piriformes. E na hora que isso acontece, olha o que a cartilagem epiglote faz. Ela faz um movimento de báscula, ocluindo a entrada, o ático da laringe. Tipo, oclui o ático da laringe. E é o que a gente observa aqui nessa animação. Olha o bolo alimentar. Ele, ao deglutir, ao passar para a cavidade pela faringe, ele faz uma báscula com a epiglote, protegendo a entrada da laringe. E nessa passagem, ele justamente atravessa ou passa pelos recessos piriformes que a gente comentou. E esse processo aqui, como eu falei, é extremamente complexo, precisa de toda aquela musculatura íntegra, toda aquela mucosa íntegra para ocorrer. O passo a passo do bolo que a gente mostrou na animação. Então, eu vou aqui descompartilhar. Espera aí. Rapidamente, eu vou descompartilhar, vou parar a gravação, deixa eu ver aqui se eu consigo parar a gravação.